Neste vídeo, eu quero contar uma experiência minha, de algo que me aconteceu algum tempo atrás, a respeito de assistir vídeos e conteúdos aqui no canal, que nem sempre a gente precisa entender, compreender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Porque, irmãos, não é todas as pessoas que estão preparadas para trazer uma palavra aqui no canal. Eu estava assistindo o canal de um irmão nosso, um canal muito grande, é um canal grande. Eu não sei dizer se ele é pastor, se ele não é. Eu sei que o canal dele é um canal grande. E ele trouxe uma palavra sobre o divórcio, sobre os divorciados. Mas ele trouxe uma palavra muito dura. Nós conhecemos a palavra. Eu conheço a palavra de Deus, a palavra de Deus, tudo que ela diz sobre o divórcio. Que Deus odeia, sim, o divórcio. Todas essas coisas. Eu sou divorciada, irmãos. Então, assim, aquela palavra dura da maneira que ele trouxe, mas feriu muito forte na minha alma. Porque ele ali falando que os divorciados não tinham salvação. Não tinha salvação. Ele estava já... Ali era o julgamento dele. Os divorciados já não tinham o que fazer. Quem casou com um divorciado também não tinha mais salvação. E aquela palavra entrou no meu coração assim, muito, me feriu muito. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, meu Deus, todo esforço, né, que eu tenho feito para te servir na terra, todo esforço pela coroa da vida eterna, e agora eu ouvi essa palavra. E é uma pessoa relevante, né? Não é uma pessoa que a gente sequer conhece, mas era uma pessoa relevante falando isso, que os divorciados já estavam condenados e não tinham o que fazer. E ele falava, e é a Bíblia, olha o que a Bíblia fala. E eu falei, Senhor, eu sei o que a tua palavra fala, mas, Pai, eu tô muito triste com isso. E eu contei pro meu esposo, que também ficou muito triste, porque assim, o meu esposo, quando a gente casou, ele nunca tinha sido casado. Então ele casou comigo e conheceu Jesus através de mim. Ele conheceu Jesus, se batizou e começou a servir a Deus. Então o meu esposo também ficou muito triste com isso, porque ele falou, né? Ele não quis entrar muito em detalhe comigo porque ele viu a maneira que eu fiquei, mas eu falei, Senhor, eu não quero que o meu esposo pague por um erro meu, né? Ele não conhecia a palavra, então ele casou com uma divorciada e agora por favor, Pai, não impute nele o erro meu, né? E eu fui dormir, irmãos. Nossa, mas eu tava muito triste. Eu fui deitar, fui dormir, eu orei. Deitei, orei e falei com o Senhor, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Pai, se é isso mesmo, né? E mesmo assim, Pai, não me lance fora da Tua presença, porque para onde irei eu? Se não for o Senhor, para onde irei eu? Só Tu tens palavra de vida eterna, né? Eu disse isso ao Senhor e fui dormir. E eu falei amanhã, eu estava fazendo um propósito, eu e Deus. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu levantava e ia orar. Meu esposo já tinha saído para o trabalho e eu dobrava meu joelho e ia orar. Nesse dia eu acordei, a primeira coisa que eu pensei, já veio aquela palavra daquele irmão de novo, da condenação, né? Você é casado, é divorciado e tá casado e tá na igreja, você tá perdendo seu tempo, né? Então, assim, aquela palavra de novo no meu coração, e eu hoje acordei triste. Já fazia dias que eu estava fazendo esse propósito com Deus de oração para ouvir a voz dele. Eu não estava fazendo para pedir nada, eu só queria ouvir a voz de Deus. E que bom que eu estava fazendo isso. Quando eu sentei na minha cama, pus as pernas para fora, o Espírito Santo de Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus falou comigo em Romanos 8, irmãos. Falou assim, deixa eu pôr meu óculos, senão eu não vou enxergar. O Espírito Santo de Deus disse assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
quando eu me levantei, essa palavra veio: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu já comecei a chorar. Falei, meu Deus, e daí eu fui na Bíblia ler isso. E eu quero ler aqui para os irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então ali eu vi a resposta do meu Deus, do nosso Deus maravilhoso, e aquilo veio como um bálsamo, e eu caí de joelhos e agradeci a Deus e pedi muito perdão para Ele. Eu peço perdão ao Senhor mesmo, todos os dias, pelos erros passados meus. E que bom que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Que bom, irmãos, porque outrora vivíamos, sim, na igreja, mas um pé na igreja, um pé no mundo, e isso não faz ninguém cristão. Então é onde a gente comete muitos erros, e o inimigo das nossas almas, ele usa isso para jogar na nossa cara e tentar nos desanimar. Tentar fazer com que a gente pense que acabou, não tem o que fazer. Eu, irmão, sempre assim, nunca tive vontade de viver no mundo, viver mundanamente. Eu nunca gostei. Mas pensa o estrago que esta palavra que esse irmão disse poderia causar na vida de outra pessoa que não tivesse o discernimento de estar de joelho buscando ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir a voz do Senhor que está na palavra. Assistir alguns vídeos, algumas coisas assim, mas vá olhar a palavra, o que a palavra está dizendo. Porque o que mais tem são pessoas julgando a outra. Irmão, se eu não estivesse firmada na rocha, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, eu poderia ter ali, ele poderia ter matado uma alma, não só uma como duas. Porque se ele mata a minha alma, ele automaticamente mataria do meu esposo. Porque a mulher, ela tem esse poder, né? De ir lá, passar para frente pro esposo, e o esposo vai comprar a delas. Normalmente é assim que acontece. Então, irmãos, vamos ter discernimento e buscar na fonte certa, irmãos. Olhe tudo, assista, mas vá confira, veja na palavra, é isso mesmo, Senhor. Essa palavra que o Senhor está falando na boca dessa pessoa, é o Senhor mesmo quem está dirigindo essa palavra. E não se esqueça, meu irmão, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda mais na promiscuidade, no pecado da promiscuidade, aquele que peca, que erra, mas continua no pecado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para quem decide abandonar o pecado e viver uma vida com Deus. Não existe pecado imperdoável. O pecado imperdoável que a Bíblia fala é contra o Espírito Santo de Deus. É certo que nós não vamos sair por aí pecando porque, eu vou pecar, depois eu peço perdão, não. Mas quem está em Cristo busca todos os dias fazer a vontade do Pai, agradar o Pai e não pecar, porque a gente sabe que o pecado desagrada a Deus. Eu espero que essa palavra venha de encontro ao teu coração, que possa ter sido ferido na igreja, ferido por palavras que você ouviu, que o Espírito Santo de Deus possa trazer como um bálsamo na sua vida e que você se levante, peça perdão e siga em frente, siga para o alvo que é Cristo. Jesus está voltando e o inimigo sabe disso e ele tem usado até mesmo pessoas que de dentro do meio cristão para falar, ferir com palavras, porque ele sabe onde ele vai tocar, onde ele vai fazer que pode te matar na alma. Tem uma parte na Bíblia que fala que é para temer aquele que mata a alma. Eu não me recordo muito bem esse versículo, mas tem um versículo que fala sobre isso. Não temer o que mata a carne, mas temer o que mata a alma. Então, que você fique na paz do Senhor. Olha, se você não é inscrito nesse canal, me ajuda. O canal é novo,
eu tenho sentido, o Senhor me colocou no coração esse canal da cura diária, e eu preciso de inscritos, de like, compartilhamento. Então, se você sentir no seu coração e quiser estar inscrevendo, será muito bem-vindo. Eu vou estar orando pela sua vida, eu vou estar orando pela sua casa e sua família. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que alcance as almas, Pai. Que alcance os corações feridos, Senhor. Feridos por palavras, ó Pai. Ferido por palavras dentro da igreja, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós entramos ali para ouvir uma palavra de bálsamo, mas o que nós ouvimos são indiretas que vêm como flecha no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada pessoa, Senhor, que entrar nesse canal para assistir algum outro vídeo em plataforma, que ela tenha esse discernimento do Espírito Santo de buscar a orientação na fonte certa, onde é a palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, olhar para ver se isso é sim, se vem da tua parte ou não, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa nesse dia. Cure as feridas, Senhor, trazendo paz e alegria. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz do Senhor.